Terceiro dia, galera. Decisão. É a palavra que define o terceiro dia, tá? E aí o livro já traz essa brincadeira aqui, né? A decisão que cola, tá? Como é que vai funcionar? Então, terminou o segundo dia, né, as pessoas ou os grupos colocaram os seus esboços, se for presencial, vão colocar na parede ali, né? Dentro de determinado espaço ali, os seus esboços. Se for aqui no template do Miro, se for remoto, as pessoas vão colar exatamente como na dinâmica que a gente rodou aqui, os times colocaram, tá? Desenharam os seus esboços, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Como é que funciona, então? Colado, né, disponível os esboços para todo mundo, vai funcionar da seguinte forma: ó. Os esboços serão narrados pelo facilitador. Então, aqui o facilitador tem um papel muito importante. E aí vai pesar muito aquelas características de esboço que a gente apresentou para vocês, né? Então, se é o facilitador que vai narrar, qual é o objetivo aqui? O facilitador vai olhar o esboço e vai começar a imaginar como aquilo funcionaria se já fosse um protótipo ou um software, né? Sem ninguém dizer nada. Não pode ajudar o facilitador nessa narrativa. Olha que interessante, porque daí a gente já vê o quanto autoexplicativo, o quanto já uma certa experiência de usabilidade a gente consegue trazer até mesmo no esboço. Tá? Então, tudo tem um propósito muito claro e detalhado dentro da Design Sprint. Somente no fim, os criadores sanam as dúvidas e levantam os pontos não percebidos. E aí, como é que funciona, né, galera? Imagina assim, ó, que a gente tem alguns esboços aqui desenhados, tá? E aí vai funcionar com determinados passos aqui, o destaque de coisas importantes e coisas interessantes cada esboço, tá? Então imagina assim, que o facilitador vai narrar, aqui esse esboço eu entendo que tem uma tela aqui que tem conteúdos, né, 3 tipos de conteúdos, tá? Que a gente pode talvez ir navegando aqui, né? E aí a gente vai ter nos conteúdos free aqui essas outras categorias, né, para lançamento, indicados ao Oscar e tal. Isso daqui, né, eu imagino que aqui talvez tenham as capinhas dos filmes, mas não tenho certeza. E aí se o facilitador, por exemplo, faz esse tipo de indagação, não tenho certeza, quem criou o esboço não responde, tá? Não responde. Deixa essa dúvida anotada, anotem as dúvidas, né, que o próprio facilitador vai trazer para vocês responderem depois, tá? E aí, depois que o facilitador fizer a narrativa que ele entende de todo o esboço, galera, o que vocês vão fazer? Todo mundo, cada pessoa vai ter disponível essas bolinhas azul, tá? O que vocês vão fazer com essas bolinhas azul? Imagina assim, ó, o Jonas, depois que o facilitador narrou aqui esse esboço e tal, aí eu vou dizer assim, achei super interessante essa ideia aqui, ó, de ter os lançamentos aqui, tá? Achei bacana essa visualização aqui, né? Achei bacana também essa barrinha aqui e tal. E aí o Iago, né? O Iago também teve a mesma percepção. Pô, gostei bastante, né? Dessa parte aqui de ter as capinhas dos filmes e tal. Também vai colocar uma bolinha aqui. E aí o Iago gostou também da questão de busca aqui, ó. Achou bacana esse campo de busca para ser mais direto em algum título que queira procurar. Então vocês vão ter disponíveis quantas bolinhas em azul vocês quiserem, tá? Não tem limite nem por pessoa, e vocês vão jogando em cima dos elementos de cada esboço que vocês acharem interessantes. Essa é a ideia aqui. Por quê, né, galera? Depois isso vai possibilitar um mapa de calor, para a gente entender onde a maioria das pessoas achou interessante determinados elementos de cada esboço. Como é que vai funcionar daí? Aqui, ó, num layout, por exemplo, que a gente rodou a dinâmica, não se preocupe com as bolinhas laranja ainda, tá? A gente vai falar na sequência delas. Nem mesmo essa aqui com estrelinha. Aqui a galera, depois que apresentava cada layout, né, que o narrador falava, o pessoal ia colocando as bolinhas em azul em tudo que eles acharam bastante interessante aqui. O que é o importante aqui? Quanto mais bolinhas em azul, quer dizer que existe uma tendência forte que aquele elemento vai fazer parte do protótipo. Tá? É bem um mapa de calor mesmo. Visualmente é só para ter algo bem visual assim, que indique elementos que, de alguma forma, para todo mundo foi bastante interessante. Depois que a gente faz esse exercício das bolinhas em azul, a gente vai dizer para a turma, beleza, turma, agora a gente vai fazer um segundo nível de filtro. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Aqui vocês jogaram essas bolinhas em azul em tudo que vocês acharam interessante, sem filtro nenhum. Agora, vocês vão ter bolinhas laranjas, tá? Que vocês vão colar essas bolinhas nos componentes ou esboço inteiro. Daqui a pouco eu gostei do esboço como um todo. Né? Tenho 3 esboços ali, tipo, esse primeiro esboço aqui, para mim, resolveu tudo, né? Matou a pau, vai ser esse cara. Não tem mais, os outros dois nem se tornaram menos interessantes, né, do que esse cara. Eu vou votar a bolinha laranja no esboço inteiro, tá? Um componente ou esboço inteiro que você julga mais promissores. Vote de forma honesta. Isso é importante, pessoal. Não vote para agradar ninguém. Não vote no seu esboço só porque você fez ele, tá? Vote de forma mais honesta possível no que de fato mais chamou atenção, está mais interessante, uma opinião individual de cada um de vocês, tá? Então daí como é que funciona? Nesse caso aqui, ó, a gente teve bolinhas laranjas aqui em cima, tá? Isso aqui indica que esse esboço
como um todo, foi muito bem votado, né? A gente teve bastante, ó, bolinha laranja no gráfico de pizza de despesas por categoria, certo? Ó, teve bastante aqui, tivemos menos bolinhas laranjas aqui, tá? Essa questão de navegar pelo mês, de listagem de receita e despesa. Então, assim, de forma geral, esse esboço como um todo, primeiro, teve bastante votação nele como um todo, mas aqui o elemento que mais teve bolinha laranja foi esse gráfico de despesa por categoria, tá? De despesa por categoria. O que a gente sabe que já é assim, já está quase definido que o nosso protótipo vai ter que ter um gráfico assim de despesa por categoria, uma janelinha, um pop-up que abra quando a gente for fazer, né, o lançamento de despesa, né, ou, enfim, transferência ou cartão de crédito, tá? Mas beleza, todo mundo vai votar, né, com as bolinhas laranja. Terceira curiosidade aqui nessa parte, tá? De utilizar essas bolinhas. Lembra do papel do decisor? Ele vai usar as bolinhas azuis, mas ele não vai usar a laranja, tá? Por que ele não vai usar a laranja? Porque essa pessoa vai ter uma super bolinha, uma estrela. Tá? E é proposital. E na prática ele vai ter 3 bolinhas com estrela, certo? Tem um peso maior a votação do definidor. No caso aqui da dinâmica, o que aconteceu? Ó? O definidor votou, e aí também vai votar da mesma forma. Se ele votar em cima do esboço aqui, é que ele gostou do esboço como um todo. Então a gente vai ter que usar aquele esboço como base. Se ele votar em cima de um elemento específico, é que aquele elemento vai ter que, de alguma forma, existir dentro do nosso layout, tá? Do nosso protótipo. Então aqui a gente teve uma votação do definidor nessa listagem de receita e despesas, tá? Provavelmente aqui é uma lista de receita e despesa. Então aqui já se entendeu que o protótipo vai ter que ter esse tipo de listagem. Essa é uma das partes que é para ser simples, mas pode ficar meio complexa na dinâmica, tá? Sendo bem transparente com vocês, né? Aqui, de novo, é uma votação muito visual, tá? A gente não vai de fato chegar a contar bolinha por bolinha, não é essa a ideia, é mais para a gente ter, como eu disse, um mapa de calor e poder facilmente identificar algumas coisas que vão ser imprescindíveis dentro do nosso protótipo depois. Feito esse exercício, a gente vai entender, não, então o protótipo que a gente precisa criar vai ter que ter, né, uma listagem de receita e despesa, vai ter que ter esse pop-up quando a gente for cadastrar alguma coisa e vai ter que ter pelo menos essa linha aqui, tá? Também vai ter, não quer dizer que se o definidor não votou, não vai ter, tá? Então, a turma concordou também que tem que ter um balanço semanal, tá? E que vai ter o gráfico de pizza e despesa. Não é porque o definidor não votou nesse gráfico que não vai ter, porque ele recebeu bastante bolinhas laranja, entendeu? Mas tem que ter os elementos que o definidor votou e mais os outros que foram mais votados. E a gente faz isso para todos os esboços, né? De cada pessoa ou cada grupo que foi apresentado. Vejam que a proposta dinâmica é que seja bem colaborativa, que todo mundo possa dar sua opinião, né? Mas também sempre vai ter a opinião de peso maior de quem tem mais poder, tá? Ou quem tem maior influência em cima da solução que a gente pretende criar. E aí, será que o dia 3 acaba aqui, na decisão? Como o próprio nome diz, né? A gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Tá? A gente já termina o dia 3 na decisão. Em teoria, o que a gente precisa entregar é isso, é decidir quais os elementos, né, e qual a ideia para construir o nosso protótipo, tá? Só que na prática, galera, a gente faz o seguinte, a gente já vai adiantar um passo, isso é importante que vocês façam isso, tá? A gente já adianta um passo do 4º dia, que é a prototipação em si. Qual vai ser esse passo, tá? E dá tempo de fazer isso no dia 3 aqui. Vocês vão criar um storyboard. Então, de novo, ali no exercício que vocês desenharam o esboço, lembra que o livro diz só, antes de sair desenhando, listem algumas ideias, discutam. Aqui é a mesma coisa. A ideia do storyboard é quase que um gibi, um quadrinhos aqui, tá? Que vocês vão criar antes de começar a desenhar o protótipo em si. Tá? E por que isso é importante? Então, assim, ó, imagine a primeira cena onde inicia a jornada. No caso, lá é a interface, né? A primeira interface que o aplicativo vai ter. Então, vocês vão fazer justamente isso, tá? Vocês vão ter quadros, um do ladinho do outro, que vão contar a narrativa, a sequência exata de como as coisas devem acontecer, tá? Primeira coisa, trabalhar com o que a gente tem. Não escrevam juntos, certo? Cada um escreve o seu storyboard, depois a gente compila. Inclua apenas detalhes necessários. O definidor define, né? Caso chegue algum impasse ali em relação a algum passo, tá? Se tiverem dúvida, corram riscos, às vezes vale a pena. E limite a história a 15 minutos ou menos. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é isso. Ó. Se eu fosse dividir vocês em grupos agora de novo, cada um dos 2 grupos iria criar o seu storyboard. Tá? E aí, o que ele tem que representar? Então, olha aqui. Ó. Aqui a gente tem, por exemplo, 6 passos aqui. Né? E aí, qual é o primeiro passo? Ó? Primeira coisa que vai acontecer quando a gente
rodar o protótipo para o nosso usuário, para ele validar, a primeira coisa que ele vai ver é uma tela de resumo. Segundo passo, já vai ter, né, a opção aqui de despesa. E aqui, ó, vai ter o salvar e o cancelar. Então ele vai apertar o salvar. Apertou o salvar, vai para uma tela de resumo, informação mostrando o lançamento com sucesso. O passo 4, na tela de resumo, ó, vai ter lista de lançamentos, aí vai ter a edição do lançamento. Então, ó, clicou no botãozinho de edição de lançamento, vai abrir um outro pop-up para ele fazer o quê? Determinado lançamento, que ele vai ter que corrigir alguma coisa, tá? Ele aperta no editar aqui e abre essa telinha para ele editar o lançamento, tá? Editou o lançamento, volta para a tela de resumo, e aí vai mostrar de novo, né, os lançamentos, a opção de editar. E esses passos vão representar bem a transição, o que vai acontecer em cada layout ali quando ele for ir de um lado para o outro. Por que isso é importante? A gente vai criar um protótipo. O protótipo ele vai ter que ter transição de telas. Então a gente tem que simular de maneira muito eficaz, quase como se a pessoa estivesse usando um software. Então a gente tem que deixar muito claro aqui o caminho feliz de como as coisas vão seguir. Tá? Então serve para isso mesmo. É um storyboard onde a gente vai definir como o nosso protótipo vai funcionar, quais sequências que as coisas vão funcionar.